quando eu era bem jovem, né? Eu tinha um amigo que andava comigo para todos os lugares. A gente se conhecia desde a infância e a gente sempre andava junto, né? Eu lembro que um dia eu chamei ele para ir almoçar comigo no shopping, né? Ele nunca havia ido ao shopping e eu chamei ele, poxa, vamos almoçar no shopping, agora eu estou trabalhando, vamos lá. E aí ele ficou todo empolgado com aquilo, né? Poxa, a gente vai almoçar no shopping, nunca fui no shopping. E ele falou, não, pode sim, pode deixar. A gente vai no shopping e você deixa comigo que eu vou pagar tudo hoje. Fica à vontade. A gente chegou no shopping e na praça de alimentação a gente foi para um daqueles self-services onde você tem comida com churrasco, né? E ele, acreditando em toda a sua capacidade financeira, chegou para mim e falou assim, ó, pode comer firme. Comer firme, irmãos, para quem não entende, é pegar o quanto você conseguir comer, né? E ele falou isso para mim, né? Os irmãos sabem que eu como. Eu comecei a colocar carne, irmão. Cupim, alcatra, contrafilé, o que tinha ali, eu coloquei. O que era de origem animal, que estava na churrasqueira, eu pedi. E ele, como era a primeira vez que ele tinha ido ao shopping, ele veio junto comigo, então tudo que eu pedi, ele pedia também, né? Então veio aquelas 2 montanhas de comida, assim. Quando a gente chegou no caixa, a atendente botou o meu prato para pesar. Ela perguntou, você quer refrigerante? Eu falei, claro que eu quero. Quando ela bateu, aparece no display da balança, né, do caixa, aparece o valor. E na época, já estava dando em torno de R$25. R$25 na época valia alguma coisa. E ele pediu a mesma coisa que eu, né, a mesma quantidade. Eu lembro que eu olhei para ele e ele estava um tanto quanto constrangido, né? Ele estava um tanto quanto desesperado porque ele não tinha provisionado dinheiro suficiente para pagar as 2 contas. Quando a atendente perguntou para ele, você vai querer refrigerante? Ele falou, não, claro que não, refrigerante eu não quero refrigerante. Ela ficou sem entender aquilo, né? Por que ele estava respondendo daquela forma, daquele jeito? Por que ele estava sendo tão ríspido com ela? Eu sabia por quê. Nesse momento eu cheguei no ouvido dele e falei assim, rapaz, pode deixar. Quem vai pagar hoje sou eu. Ele abriu um sorriso de orelha a orelha, mas eu já estava pensando que a gente ia sair daqui preso, rapaz, porque eu não tenho dinheiro para pagar isso tudo, não. E aí ele olhou para a atendente e falou, bota refrigerante sim, eu quero refrigerante, eu vou comer sem refrigerante. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, irmãos. Não sobre refrigerante, não sobre churrasco, mas sobre o perdão de uma dívida e a alegria em ter essa dívida perdoada. A igreja pode se colocar de pé, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, toma os nossos corações nesta hora e prepara cada um deles como terra fértil para a Tua palavra. Remove, Senhor, toda distração, todo desânimo, todo cansaço, Senhor, e nos permita compreender aquilo com o qual Tu quer nos alimentar nesta manhã. Faz mais uma vez o Teu nome grande sobre a face desta terra e fala conosco através da Tua palavra para a glória e louvor do Teu santo nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. Para entendermos a relevância de um ato, muitas das vezes nós precisamos compreender a importância de quem está executando esse ato. Por exemplo, se eu disser para vocês, o Cleiton recebeu uma homenagem no trabalho. Embora a gente seja capaz de entender que uma homenagem é uma honraria,
não tem tanta importância quanto se eu disser para vocês o seguinte: olha, o dono da empresa reuniu toda a empresa e homenageou Cleiton. O fato do dono da empresa estar ali traz um peso para aquela honraria. Então é importante nós compreendermos, né, um pouco de quem está executando esse ato. Precisamos entender basicamente dois atributos, duas características desse Deus que amou o mundo. Existem na teologia a ideia de atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, né? Nós estamos falando aqui de dois atributos incomunicáveis. O que é isso, irmão? Atributo incomunicável. Atributo incomunicável são aqueles atributos que você só encontra na pessoa de Deus. Atributos comunicáveis são aqueles que Deus passa às suas criaturas, né? Como, por exemplo, amor, bondade, sabedoria, misericórdia. São atributos que Deus, de certa forma, em certa medida, passa para as suas criaturas. Atributos incomunicáveis são aqueles que nós só encontramos em Deus. E nós precisamos compreender dois desses atributos, duas dessas características, para compreendermos a magnitude do ato por ele praticado. E as maravilhas presentes na declaração do nosso Senhor Jesus, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos entender um pouco desse Deus que amou o mundo. Esse Deus, irmãos, é um Deus autoexistente. O que é isso, irmãos? Ele não precisa de nada e nem de ninguém fora de si mesmo para existir. Autoexistente. Salmo 90, versículo 1 e 2, na oração de Moisés, ele vai dizer o seguinte: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Isaías, no capítulo 43, no versículo 10, na parte A do versículo, ele diz o seguinte: antes que houvesse dia, eu sou. O próprio Deus, quando se manifesta a Moisés, ele vai dizer: eu sou o que sou. Eu sou o que sou, irmãos, por si só, deixa claro, né? Traz a ideia, esse sentido de autoexistência. Eu sou o que sou. Aquele que é independentemente de situação, independente de tempo, de espaço, de você crer ou não crer nele, de você se submeter ou não submeter à vontade dele, ele é Deus. Eu sou o que sou. É esse Deus que nós estamos falando. E aí você pode se perguntar: mas irmãos, qual é a relevância disso? Qual é a relevância disso para eu compreender esse versículo? E a relevância, irmãos, está no fato dele ser o que é, dele ser autoexistente, possuindo em si mesmo a causa, o princípio de sua própria existência, sendo incriado, absolutamente autônomo, livre e incondicionado, mesmo não precisando de nada. Ainda assim ele escolheu se importar conosco. Se fosse um Deus dependente, poderíamos dizer: ah, mas ele depende da gente, por isso que ele nos amou. Mas perceba que é um Deus que não precisa de nada, e ainda assim ele nos amou. Importou-se com seres que, mesmo sendo dependentes dele, porque nós somos, o Senhor faz vir a chuva, o céu, o sol, a lua, as estações, nós dependemos de Deus. Mesmo sendo criados por ele, porque Deus criou o mundo e todas as coisas, e nós fazemos parte das coisas criadas por Deus, somos seres que se recusam a se submeter à sua vontade e reconhecer a sua autoridade e a sua soberania. E mesmo assim, ele amou o mundo de tal maneira. É interessante, irmãos, nós pararmos para analisar, fazermos uma pequena saída, que a palavra Adão, ela significa homem, homem vermelho, tirado do barro vermelho, mas ela também significa humanidade. Adão também simboliza a humanidade. E essa humanidade, esse homem, esse ser que foi criado por Deus,
e lá no Éden começou a sua rebelião contra Deus, porque se recusa a ouvir aquilo que Deus dizia, mas está aberto a ouvir aquilo que o inimigo diz, e desobedece a Deus, e o pecado passa, entra no mundo, gera todo esse caos, mas ainda assim a Bíblia vai dizer que esse Deus que criou todas as coisas, ele se importou comigo e com você, e amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Esse Deus é um Deus onisciente, irmãos. Ou seja, ele conhece todas as coisas de um modo completo e absoluto. Não existe algo que Deus não saiba, não existe um detalhe que passe desapercebido diante dele. Ele tem o conhecimento que não está sujeito a nenhum tipo de limitação, nem limitação de tempo, nem limitação de espaço. O salmista chega a dizer que se ele se ocultasse... Abra sua Bíblia no livro de Salmo 139. Salmo 139. Vamos ler do 1 ao 10. Salmo 139. Todos acharam? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença, da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alva e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Um Deus que conhece todas as coisas. O que o salmista está dizendo é: ainda que eu tentasse, eu não quero fugir da tua presença, mas ainda que eu tentasse, aonde eu me ocultaria de um Deus que conhece tudo, que conhece o meu coração, que conhece a palavra que ainda vai sair pela minha boca? Conhecimento pleno. Salmo 147, versículo 1 ao 5. Louvai o Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Saros de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Louvado seja Deus. Mas talvez você me diga novamente qual é a relevância disso para aquilo que nós estamos analisando. A relevância, irmãos, está no fato de que, sendo onisciente, ele já sabia de antemão que muitos de nós não iríamos nos importar com o seu gesto de amor. Mas ainda assim, ele não reteve esse amor. Ele foi lá e fez o que precisava ser feito para que eu e você fôssemos salvos. A relevância está no fato de ele saber antecipadamente que o seu filho, em quem ele tem prazer, o seu filho em quem ele tem alegria, o seu filho que sempre esteve com ele, seria humilhado, escarnecido, agredido, caluniado, injustiçado, e ainda assim o Senhor leva a cabo a sua obra. Por amor de pessoas
que estavam e ainda hoje estão em nítida rebeldia contra ele. Isso é muito relevante, irmãos. A prova desse conhecimento prévio de Deus pode ser encontrada no livro do profeta Isaías, escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Se é que podemos usar esse termo antes de Cristo, porque Cristo existe desde sempre. Eu não consigo entender essa compreensão de antes de Cristo, porque ele sempre foi e sempre será Deus e sempre estará presente de eternidade em eternidade. Mas o livro de Isaías, no capítulo 53, vai mostrar para a gente esse conhecimento prévio de que Deus sabia aquilo que ia acontecer com seu filho. E ainda assim, ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Capítulo 53. Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência de formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que soube o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E para dizer a verdade, irmãos, muitos ainda não fazem caso no dia de hoje. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como nós reclamamos, né, irmãos? Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, por amor de nós, irmãos, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado, o meu pecado, o seu pecado, o pecado que nós tínhamos, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, não a todos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos, não todos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os
e pelos transgressores intercedeu. Quando ele estava ali, ele falou: Pai, não impute a eles esses pecados. Pelos transgressores intercedeu. Ele sabia, irmãos, mas ainda assim ele fez. Ele não precisava fazer. Autossuficiente. Deus soberano, eterno, de eternidade em eternidade. Mas ainda assim ele fez. Por que ele fez? Por amor. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu bem mais precioso para resgatar o mundo. O mundo que ele criou. O mundo que ele formou. O homem que ele criou do pó da terra com cuidado, com carinho, com amor, que renega ele, que estava perdido, que estava condenado, e ele propôs em seu coração resgatar esse homem. Através do sacrifício vicário, substitutivo de Cristo. A palavra único aqui tem um significado todo especial, irmãos. Ela traz a ideia de importância daquilo que foi dado. Perceba, se houvessem muitos filhos, entregar um talvez não fosse algo tão dramático, não fosse algo tão relevante, tão icônico. Mas sendo o único filho, é como se eu lesse assim: Deus entregou tudo o que tinha. Por amor de pessoas que não se importam com ele, que na primeira dificuldade abandonam a ele, que olham para ele como se ele não fosse nada, que olham para ele como se ele não se importasse com elas. Mas olhe bem, irmãos, ele está entregando aquele filho, o único, aquele que amava, aquele que estava com ele de toda a eternidade, por amor de mim e por você. Então isso não pode ser um sacrifício de menor relevância. Ele entregou tudo, tudo o que tinha. O seu filho. Evangelho de João, capítulo 1. João fala um pouco dessa relação entre Jesus e Deus, essa unidade. João vai nos falar o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A grande questão é que esse filho não foi enviado para uma colônia de férias quando chega o meio do ano da escola. Ele foi enviado para o mundo que ele criou e que agora o rejeitaria. Se nós lermos nesse mesmo capítulo, os versículos 10 e 11, João vai falar o seguinte: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O que estamos vendo aqui, irmãos, é o Criador de todas as coisas, o Santo, o unigênito Filho de Deus, o Senhor e Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, rejeitado por criaturas pequenas, mas tão arrogantes, que se acham tanto, tão cheios de si, tão preocupado com os seus negócios, as suas posições sociais, que simplesmente não perceberam. E ainda hoje não percebem. E não recebem em seu coração o glorioso Filho de Deus.
Todo esse amor desprendido por Deus tinha um propósito. A gente sempre fala aqui que Deus não faz nada sem propósito. E qual é o propósito, irmão? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 11 e 12 de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, vai dizer o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado seja Deus. O texto coloca lado a lado dois grupos, irmãos, e isso é notório. Nós temos o grupo dos que receberam de Cristo o presente de serem feitos filhos de Deus, e o grupo dos que não receberam. Esses dois versículos deixam claros três verdades. A primeira delas é: se eu não estou no grupo dos que receberam a Cristo, obviamente eu estou no grupo dos que não receberam. A segunda verdade é que se eu estou no grupo dos que não receberam a Cristo, é porque não creio nele. Logo, eu não sou filho de Deus e não recebo a vida eterna. E a terceira verdade é que se eu estou no grupo dos que receberam a Cristo, eu sou feito filho de Deus. Sou feito filho de Deus. Não era. Passei a ser porque recebi a Cristo. E assim como Cristo vive, nós também viveremos nele. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E talvez você esteja nessa manhã como o meu amigo, que estava lá naquele dia. Talvez você ache que tenha recursos para quitar a sua dívida, mas acontece que, por mais constrangedor que seja, você não tem. Por mais que você se esforce, por mais que você lute, por mais que você se empenhe, essa dívida é grande demais para você conseguir quitar. Para o homem é impossível quitar, mas para Deus não há impossível. Escuta com carinho o que eu vou te dizer. Existem momentos na nossa vida em que nós estamos em um ponto de decisão. Dois caminhos se colocam à nossa frente e nós precisamos fazer a escolha. Por qual caminho nós queremos seguir? Ou nós vamos pelos caminhos daqueles que não receberam a Cristo, ou nós vamos pelo caminho daqueles que recebem a Cristo. E talvez você se pergunte: o que eu ganho com isso? Porque somos muito motivados pelo que ganhamos. E eu preciso ser sincero com você e dizer que nessa terra, tudo o que te espera é dor, perseguição, calúnia, difamação, porque se fizeram isso com o seu Senhor, imagina aquilo que vão fazer contigo. Tudo o que você pode esperar nesse mundo são lágrimas, desilusões, mas nunca da parte de Deus. Nunca da parte dele. Agora, no porvir, você terá toda uma eternidade na presença de Deus. E talvez você fale assim: irmão, mas olha só, por falar de eternidade, eu ouvi outro dia uma reportagem que já estão fazendo um esquema para o homem viver eternamente. Eu quero te lembrar, meu querido, que aqueles que são condenados também vivem eternamente. Só que a condenação é eterna. Então, talvez o que devemos discutir é a qualidade dessa eternidade. Não existe alegria distante de Deus. Não existe paz distante de Deus. Não existe vida longe do autor da vida. A verdadeira morte não é aquela que a pessoa cai e vai para o caixão. A verdadeira morte é uma eternidade na ausência de Deus, afastado de Deus eternamente.
Então talvez você esteja nesse ponto de decisão. E eu quero dizer para ti nessa manhã: escolhe a bênção. Escolhe a bênção. Eu já passei muita coisa na minha vida, muita coisa. Mas eu posso garantir para você que o Senhor sempre esteve ao meu lado. Nos momentos mais difíceis, na noite mais escura, Ele estava ali. E se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor tem tido misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 10, no capítulo 9, vai dizer o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em João capítulo 8, versículo 11, Jesus vai falar o seguinte: vá e não peques mais. Tome uma decisão, irmão. Tome uma decisão nessa manhã. A mim me parece que João 3,16 pode ser a resposta para todas as coisas. Porque talvez você se pergunte: mas por que nós reunimos para orar, para adorar a Deus? Por que nós fazemos isso, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque sendo eu quem fui, hoje eu tenho o privilégio de estar aqui congregando com os irmãos, participando com os irmãos desse culto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque tem uma pessoa falando em Jesus ao invés de estar em casa dormindo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que nós vamos celebrar a ceia hoje, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja se ponha de pé, vamos louvar ao Senhor, amém?